Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao podcast Brasil Educação, da Revista Educação. Sou Tatiana Pita, mestre em Educação, pedagoga e professora da Casa Educação. É muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio de nosso podcast que tem o apoio da International School. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre TDAH, mas sobre a perspectiva do estudante que tem TDAH. Não deixe de seguir a gente no YouTube, Spotify, Apple e demais plataformas. Para nos ajudar a aprender mais sobre esse tema, vamos receber o Anderson Mendes. Ele é consultor em saúde mental e bem-estar emocional e diagnosticado com depressão e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É autor do projeto Depressão Não é Frescura, que inclui livro e documentário com o mesmo nome, o qual conta com depoimento de especialistas como Mário Sérgio Cortella e a Monja Quen, que revisitam a gravidade e a importância de compreender o assunto. Seja muito bem-vindo, Anderson. Olá, Tati, humanos do universo da educação, obrigado pelo espaço aqui e bora a gente aprofundar essa história toda do TDAH. Muito bem, Anderson, obrigada mesmo. Vamos começar pensando, vamos lá para trás, vamos lembrar dos tempos de estudante. Como foi ser um estudante com TDAH? Péssimo, porque eu sempre tive muita dificuldade cognitiva. A minha memória sempre foi muito fraca, a perda de concentração era algo, né, terrível. Eu podia ficar completamente imerso, por exemplo, nas questões mais de lógica, por exemplo, sempre foi um verdadeiro terror para mim. Para ser super sincero, até hoje eu não sei como eu passei nas provas de matemática, física, química, biologia e por aí vai. Então, era muito sofrido, na realidade, essa parte da escola nesse aspecto. Tinha outras matérias que eu já tinha um pouco mais de facilidade, como geografia, história. E aí eu acabei, de certa forma... Eu sempre me considerei um vagabundo, porque eu detestava estudar. E você acaba sempre se comparando, na realidade, né? Quando você não se compara, muitas vezes, né, os próprios familiares o fazem e tudo mais. E eu comecei a... Eu entrei na faculdade de comunicação, de marketing e comunicação, e ali eu descobri o amor ao estudo. Foi uma revelação muito interessante para mim, porque né, era uma coisa que realmente não fazia o menor sentido para mim, mas aos poucos eu fui me integrando a esse universo e hoje, poxa, eu me tornei um leitor ávido, né? As questões que eu hoje venho trabalhando muito forte, na parte, por exemplo, né, estudando a respeito do universo da psicologia, da comunicação, né, da psicanálise, neurociência. Então, são áreas onde eu tento, de certa forma, compensar o meu lado extremamente deficitário. Hoje, por exemplo, eu estou aqui na casa da minha irmã, na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, no sul de Minas. E aí ontem eu estava conversando aqui com o meu sobrinho e com a esposa dele, e aí ele é da área financeira. E ele falando lá do Excel, de fórmulas e tudo mais, e eu falo, né, aí eu virei até para a esposa dele e falei assim, Palomitia, tudo que ele fala é tudo que eu detesto, tudo que eu não gosto, eu tenho, de certa forma, até aversão. Mas, né, o interessante desse ponto é que é enxergar beleza também nas diferenças, nos complementos, né, e que todos, a gente está aqui, na realidade, numa grande rede, né, numa grande conexão, e é um pouquinho do meu melhor aqui, com a soma do melhor da Tati, com a soma da Maria Eugênia, do Rafael, da Paloma e de toda essa nossa grande sociedade aí, né? Então, a gente pode aprender a lidar melhor com as nossas deficiências, né? E, claro, buscando sempre melhorar, e por isso passa diretamente a questão, né, de tratamentos, que a gente, acredito que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas o objetivo é entender que aquilo que eventualmente
né, foi muito difícil lá no passado, hoje já é uma coisa mais ressignificada na realidade. Uhum. Anderson, acho que você coloca uma coisa importante e vale para nós aqui do espaço escolar sempre entendermos, que é os sentimentos que envolvem o ato de aprender. E que às vezes a gente deixa isso de lado, né? A gente está tão preocupado com o resultado e esquece que há uma pessoa que está sentindo o aprender, né? Sentido de modo positivo ou negativo, né? Dentro da dinâmica escolar, prova, aula, tarefa, sentar, orar. O que é o maior desafio? Você sabe, só pegando um gancho disso que você falou, porque eu achei ele extremamente importante, eu queria até, na verdade, olha só, né? Colocando o TDAH em prática aqui, saindo da parte teórica. O que você disse mesmo? Sim. Agora. A gente tem primeiro eu comentei aí os seus sentimentos, que são importantes. Sentimento, perfeito, Isso. Exatamente isso. E aí eu olha te só. pergunto, dentro da rotina de aula, que a gente tem que fazer prova, a gente tem que sentar, tem que escutar o professor, tem que anotar. Essa rotina que a gente vem enraizada, quais são dessas rotinas os maiores desafios? Perfeito. Então, a gente acabou de ver na prática algo real sobre o TDAH, né? Então, eu estava pronto para responder, eu estava completamente dedicado aqui, imerso no nosso papo, eu não tenho nenhum estímulo externo do nosso papo aqui, eu não estava olhando o celular, revista, qualquer coisa do gênero, mas eu esqueci. Eu estava já pronto para te responder e sumiu, assim, deu o branco, que é um dos grandes medos que a gente tem em termos de comunicação, por exemplo, né? E essa comunicação que vai para o primeiro palco ali da pessoa, quando, né, a professora pede ali para a gente apresentar o que nós fizemos de acordo ali com o nosso, né, o estudo, o trabalho, esse tipo de coisa, e o pavor que a gente tem do branco. E aí, como a gente não sabe lidar com isso, a gente se sente muito mal, né? E aí vem o lado do sentir que você trouxe, que para mim ele é fundamental. O meu trabalho de comunicação, por exemplo, ele está muito mais atrelado a melhorar o seu desempenho diante da câmera, palco, esse tipo de coisa. Tudo bem, ótimo, mas melhorar o seu sentir diante disso, para mim, é a chave de tudo. E aí, né, conectando com a nossa criança, o nosso desenvolvimento. A gente, né, tá sempre muito focado no desempenho e esquece dessa pessoa. E acaba, muitas vezes, negligenciando ela, porque ela não presta atenção para o simples sentir. Porque é simples, ele já está ativo e já está rodando dentro de nós. Só que o nosso olhar, a nossa atenção está tão lá fora que a gente acaba esquecendo do essencial. Agora, acessando a tua pergunta, desculpa fazer esse asterisco, porque Perfeito. O que você trouxe eu achei assim, absolutamente fundamental para a nossa conversa aqui. Então, o sentir, em primeiro lugar, ele é muito bem-vindo dentro da nossa conversa aqui. Com relação à dificuldade na rotina de aula, por exemplo, o esquecimento, para mim, era uma coisa assustadora. Porque, por exemplo, eu acordo hoje, chego lá na escola, tranquilo. Você estudou para a prova? Que prova? Pô, a prova está agendada de português há 2 meses. Você não anotou? Anotei. Mas onde você anotou? Não sei. Sabe? Então, você, de certa forma, você fica correndo num círculo que você fala assim, cara, eu tô louco, né? Para onde, né? O que está acontecendo? Porque todo mundo está sintonizado e eu aqui estou fora. E é importante falar, eu não estou me vendo ou transmitindo ser uma vítima. Eu estou transmitindo aquilo que eu sinto perante a minha relação com o outro, a minha relação com a comunidade escolar, nesse caso, né? Então, a minha autoestima, ela vai ser sempre muito baixa nesse aspecto, porque eu estou sempre perdido. Essa é a sensação de você estar completamente perdido. E a perda é um dos fatores que a gente precisa lidar, já desde muito cedo, porque eu perco o horário,
eu perco o dia, eu perco a chave, eu perco a carteira. Isso, socialmente, de certa forma, acaba sendo até engraçado, né? Ah, puta, você acredita? Perdi minha chave no Uber. Pô, eu deixei o celular mais uma vez lá no Uber. A carteira, a mochila e tudo mais. É muito comum isso, a gente lidar com as perdas. Só que não é bacana. É claro, na vida existe todo o movimento, né? A gente, como seres de luz que somos, gostamos apenas de ganhar, ganhar, ganhar. Quando a gente vai perder, meu Deus, né? Por que fui tão castigado assim, esse tipo de coisa. Mas, então, lidar com a perda, desde que você queira, tenha consciência, ou aconteceu por N motivos que muitas vezes fogem do nosso pseudo-controle, mas aí, poxa, eu falo, como é que eu vou lidar com uma perda de uma prova super importante que eu simplesmente esqueci? E a gente, né, se machuca muito, a gente se sente mal por isso. Então, além da gente se sentir mal, evidentemente que existe um peso social, muitas vezes familiar, ou né, do próprio ambiente escolar, que, poxa, todo mundo funciona, todo mundo lembra, todo mundo tem as suas obrigações. Só você que não. Pô, eu tenho também, eu só não. Infelizmente, eu esqueci. Sabe? E o lidar com esquecer com os outros, normalmente até com pessoas que são responsáveis, que se lembram das coisas, anotam e tudo mais, a gente tem muita dificuldade nesse planejamento. Então, esse planejamento, ele vai nos guiar, na verdade, por toda a vida. Seja para a gente não perder mais as provas, entregar os trabalhos, fazer todas as coisas. Então, eu sou péssimo, por exemplo, eu não dou parabéns para ninguém, porque eu não sei a data de aniversário da minha esposa, da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos, eu não sei. Já me informaram 200 vezes, mas eu não consigo decorar. Antes, isso me machucava. Hoje, eu, de certa forma, aprendo a lidar melhor com essa limitação que eu tenho. Então, né, essa dificuldade do planejamento, essas perdas, né, das tarefas, das provas, dos trabalhos e tudo mais, a própria procrastinação, né, um dos sintomas clássicos também, oriundos aí do TDAH. Então, isso tudo traz uma dificuldade dentro da rotina do ambiente escolar muito grande. Hoje, por exemplo, eu acabei esquecendo de tomar nota das tuas perguntas, porque é baseado nessa pergunta que eu anoto, tipo, 2, 3 palavras dela, porque elas são o cerne que eu falei, opa, se eu estiver escorregando, eu volto para cá para retomar essa história. Ótimo. Anderson, acho que muito importante, e eu acho que essa é a fundamental do nosso papo hoje, que é essa percepção, esse cuidado como educadores, e por isso te ouvir é tão importante, que é perceber, olha, eu não estou fazendo de propósito. Olha, isto é minha característica. Olha, que tal a gente, então, encontrar um meio termo entre nós aqui? Por que a gente tem que responder todo mundo do mesmo jeito? Por que eu não posso? Por que você não me cobra no imediato? Porque no imediato eu consigo. Que tal a gente criar uma outra forma de planejar? Quando eu começo, como educadora, a olhar essas perspectivas e deixar de generalizar a educação, os movimentos, as culpas, a gente começa a diminuir também esse distanciamento entre as pessoas que fazem parte do ambiente escolar, porque a escola é feita aí por pessoas, e a gente está falando de você, mas tem outras tantas com outras características, né? A entender também que cada um de nós precisa de ferramentas para. Você anotou aqui na agenda, eu estou com o meu bloquinho aqui de anotações, o outro está de um jeito, um desenha, um fala, um escuta. E aí? Não há problema, né? Mas, de novo, eu preciso sair do quadrão genérico de respostas esperadas. E não está aqui, não tá bom, né? Já daqui eu já super te agradeço, porque também como professora, como é bom olhar esse menino que tanta gente fala, olha lá, não fez, olha lá, de novo, ei! E às vezes até na brincadeira, né, Anderson?
Ih, mas tinha que ser o Anderson de novo. Claro que o Anderson ia esquecer. E isso vai se tornando uma bola de neve, né? Eu tive um apelido que era ET. E eu fingia que estava tudo bem ali e tudo mais, mesmo porque eu já sabia, né? Eu sempre fui um grande observador de comportamento humano, né? Então eu via que se eu ficasse, trouxesse alguma coisa, aquilo iria realmente me impregnar. Então, como eu até brincava com isso, a galera esqueceu, mas era uma coisa que eu não gostava. E a origem desse apelido é por conta do TDAH, porque eu lembro que eu ficava olhando, por exemplo, para a lousa, eu lembro de uma cena específica disso, né, onde a professora, né, eu olhando ali, sabe, era como se eu tivesse hipnotizado. E aí a professora fez uma pergunta ali para a classe, e aí ela estendeu essa pergunta para mim. Quando foi tipo a terceira, quarta vez, aí que eu. Não, né? E aí você fica no somebody love, ali no enrolation, para tentar ver, né, para onde você vai, para onde que fica, né, menos mal essa história. Então, mas, né, mais uma vez, como é que a gente vai lidar com aquilo que a gente tem, ou com uma brincadeira, alguma coisa assim, né? Hoje em dia as coisas são diferentes. E aí você. É difícil também, por exemplo, você nem fez uma pergunta, você trouxe um comentário a respeito daquilo que eu falei, mas essas coisas que você faz, elas, para mim, elas são tão importantes e interessantes que eu falo, poxa, eu não tenho como não dar uma tréplica em cima do que a Tati está falando, mesmo que ela não tenha me perguntado nada a respeito disso, porque, poxa, você trouxe aqui a respeito da generalização, né? Que, na realidade, a gente tenta generalizar tudo, inclusive a própria educação, né? A grade de aula, aquela coisa. E hoje, um dos processos de transformação talvez mais desafiadores seja justamente na educação. Por isso, eu sinto que todos estamos perdidos. Não só os professores, como a rede escolar, mas os pais, os próprios adolescentes. O nosso Waze está girando sem uma linha, porque a gente saiu de uma linha, por exemplo, autoritária, que a nossa geração recebeu esse tipo de educação e falou assim, pô, eu não quero o autoritarismo, né? Só que a gente tem, por exemplo, na linha clássica de liderança, a gente tem, né, três áreas assim mais focadas. O autoritarismo, você tem a parte democrática e você tem o liberalismo. Então a gente saiu, de certa forma, aqui da ditadura, né, dessa parte mais autoritária, para o liberalismo total, onde a internet ela é totalmente liberalista. Tudo pode ser de todo mundo, a todo momento, né, a ausência de filtros ou a simplicidade para se ultrapassar os filtros e tudo mais. Então, a gente está num momento muito difícil dessa transição. A gente saiu desses dois extremos e eu, como otimista que sou, e trabalho muito nesse aspecto, para que a gente possa ir para o meio. E talvez a maturidade nos traga um dos pontos, essa parte, né, talvez, do equilíbrio. Buscamos eles, né, Anderson? Falamos das coisas que foram ruins, assim, que complicaram a vida do estudante. Mas eu acredito que tiveram ações e pessoas no meio desse processo escolar que te ajudaram. Alguém te ajudou? Quem? Quais ações você acha que te ajudaram? Quando me fizeram isso foi legal. Ou aquela professora foi legal porque ela fazia tal coisa. Tem Perfeito. alguém? Nesse aspecto, eu não posso dizer que não teve, porque eu tive, assim, extraordinários professores, desde aquele mais analítico e técnico, que tinha sua competência ímpar, ou aquele outro professor, talvez mais didático, mais compreensivo, mais humano. Então, né, essa mescla é um grande ganho para todos nós. Mas eu não me vem à mente exatamente dentro do ambiente escolar. Agora, eu não fazia a menor ideia o que era TDAH. Na realidade, essa sigla me remetia à hiperatividade, coisa que eu nunca fui hiperativo. Então, sabe, não fazia o menor sentido para mim. Até que eu fui num jantar na casa de um amigo meu, eu e a minha esposa, esse meu amigo e a esposa dele. E a esposa dele tem um nível de TDAH
muito alto. E aí, conversa bem, conversa vai, não sei o quê. Ela falou assim, Andy, olha, talvez você tenha TDAH. Imagina, né? Sei lá, o que você bebeu aí devia estar muito forte, alguma coisa assim. E aí a minha esposa ficou com aquilo. Eu, assim, ignorei de longe, mas de longe, sabe? E a minha esposa ficou com aquilo. Passados 2 dias, a minha esposa veio e falou assim, Andy, você conhece os sintomas do TDAH para o adulto? Eu falei, não. Eu falei, então, dá uma olhadinha nisso aqui, porque eu comecei a estudar e vendo com você no dia a dia, me parece que você tem muita coisa relacionada a isso. Eu olhei aquilo, eu não tenho problemas em enfrentar as minhas dificuldades, muito pelo contrário, né? Eu busco ajuda especializada, porque eu sei que através dessas, da competência desses profissionais que eu vou transformar a minha vida para melhor, para mim, nesse caso, diretamente para minha esposa. Aí eu olhei e falei, pô, realmente faz sentido. Busquei um especialista de TDAH, ele fez ali uma consulta 1 hora, 1h20, 1h30. Ele falou assim, olha, por tudo que você falou, que basicamente os especialistas, eles fazem a multiplicação de 3 itens. Os sintomas físicos e psíquicos, a duração e o quanto aquilo te impacta no dia a dia. Eles fazem uma multiplicação para dizer sim ou não, mas o que eu gostei, quando você vê um profissional sério, ele vai exatamente por essa parte. Ele é muito mais um cientista do que um cara para te receitar, né, um medicamento. E ele falou assim, acho que tem, mas eu quero ter certeza. Como? Você me faz um exame completo aqui com os blá, 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 e eu preciso de um exame emitido por um neuropsicólogo, que ele vai fazer aqui alguns exames, psicomotricidade, memória, uma série de coisas assim detestáveis para mim, né? E aí levei, é um book, sei lá, que dá 15 páginas, 20 páginas, falando por que você tem ou por que você não tem. Baseado nisso, exame de sangue, as impressões desse profissional especializado nessa história, mais, né, esse relatório de 15 a 20 páginas explicando o porquê, sim, beleza. Aí foi afirmado e, baseado nisso, vamos iniciar o processo medicamentoso, juntamente com a terapia, que eu já fazia, aquela coisa toda. Sabe quanto demorou para que eu pudesse estar estável com relação aos sintomas de TDAH? 1 ano e meio. Mudando os medicamentos, as dosagens. Quando você coloca o medicamento, você primeiro afunda. Começa a te trazer, além de você não ver melhoria nos problemas que você já tinha, começam a trazer outros, que é o que muita gente para por aí e fala assim, pô, se já estava ruim antes, eu tomo medicamento, piora? Então, isso é fundamental, né? O equilíbrio medicamentoso, ele existe para que dentro do nosso organismo possa se reequilibrar as funções que eventualmente não estejam funcionando de uma forma correta, de uma forma bacana. Então, hoje, eu consigo ter uma memória muito melhor, está longe de ser boa, mas ela é muito melhor do que ela era antes. Eu consigo ter muito mais foco, ser menos impulsivo, e diversos sintomas que eu lidava diretamente com isso. Então, tudo bem, é difícil, é ruim, é doloroso, né, para você e para os outros também, claro, mas existe tratamento, existe possibilidade. Acho que um dos grandes objetivos aqui, né, desse nosso bate-papo é trazer, de certa forma, também a esperança para quem eventualmente não vive bem, ou para um pai e uma mãe que identificam algo diferente naquela criança, em vez de, né, ter um julgamento, um apontamento de dedo, a gente substitua esse sinal, na verdade, por esse aqui. Então, de mãos dadas, caminhando juntos para enfrentarmos uma situação. Somos um grupo, somos um time, onde o todo precisa ser preservado, amado, zelado, para que a gente possa ter né, acho que a própria evolução da espécie passa muito por esse contexto. Perfeito. Eu quero só, antes, até de te fazer outra pergunta, só aproveitar o que você falou da internet e da descrição do seu diagnóstico e todo o tratamento. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente vê, não é
faz um teste aqui no que eu achei na rede, foi ali. Não, gente, demora, é preciso especialistas, é preciso pessoas com uma formação, com qualidade, para não piorar mais o que já estava, né? Muito legal isso. Hoje você é consultor em saúde mental e bem-estar emocional. Tem um trabalho magnífico, o documentário, o seu trabalho, o seu material. E como é que você, agora, como um consultor em saúde mental, bem-estar emocional, falamos lá atrás das emoções que a gente tem no aprender, como é que você acredita, dando dicas aí, ou algumas coisas que você acha importante, que as escolas e as famílias precisam olhar para os jovens e para as crianças diagnosticadas com TDAH? Fantástica, fantástica pergunta, Tati, de verdade. Porque eu acho que a gente saiu dessa era, né, da massa e a gente precisa olhar para o indivíduo. E não mais para um olhar de correção, de punição, e o olhar de aceitar as diferenças e crescer a partir delas. Porque mesmo diante de um sofrimento psíquico, por exemplo, né, de um transtorno mental, do que a gente está falando aqui, existem coisas positivas para extrair disso. Um exemplo, claro, duro, difícil, eu não quero romantizar isso também. Eu perdi meu pai por decorrência do Alzheimer. Quando eu vi o homem se transformando numa criança mais vulnerável, né? Então, meu pai, em termos de comunicação, meu pai sempre foi muito agressivo, muito autoritário. Internamente, na família, era uma coisa, externamente, era uma outra coisa completamente diferente. E eu queria aquele de fora, era muito mais legal, assim como todos nós, na realidade, né? A nossa imagem, a nossa relação, para quem a gente está começando a conhecer agora, é muito diferente quando a gente acorda todos os dias pela manhã e divide um bom dia meio amassado, meio esquisito. Então, mas o amor está exatamente aí, né? A aceitação está exatamente aí. Então, quando existe uma diminuição dessa contrapartida, eu te amo desde que a sua nota seja, 9,5. Não, 9,5 não. Faltou só meio, então faltou um pouquinho. Pô, vamos valorizar o 9,5? Vamos valorizar o 8, o 7, o 5? Vamos valorizar o 1? Vamos valorizar o melhor que essa pessoa pôde entregar dentro das condições que ela teve naquele momento? E como a gente pode ser um agente de transformação para a melhoria daquela pessoa? Se a gente está de longe, sentado no trono da verdade, é muito fácil apontar o dedo, está errado. Né? O júri da internet, voltando mais uma vez, porque né, é muito difícil. A internet, ela mudou, a tecnologia de uma certa forma, ela mudou o nosso comportamento, as relações, a própria comunicação, e isso muda tudo, absolutamente tudo. O nosso olhar cada vez menos olho no olho, cada vez menos toque. Tudo bem, né? Então são características desse novo momento social que a gente está passando. O que a gente pode fazer com as diferenças? Eu posso ficar sentado aqui na minha cadeira e falar assim, esse mundo novo é um lixo, está perdido, essa galera, né? Eu ouço de muita gente falando assim, os jovens não engajam, não adianta. Desde o mercado corporativo até dentro do ambiente escolar. Engajam. A gente que não soube promover esse engajamento. Se a gente, né? E isso passa diretamente por uma comunicação, por uma intenção, pelo interesse. Quando existe uma conexão direta entre o termo interesse e interessado para promover o engajamento. Então, se não existir um interlocutor entre a gente, normalmente já ajuda, né? Então, quanto mais a gente puder ser honesto, compartilhar as nossas vulnerabilidades, os nossos sentimentos, sem viver com o medo.
O medo é o pior sentimento. Claro, ele tem uma função super importante e tudo mais, mas viver com o medo é a pior experiência que a gente pode produzir num humano. Porque ele não relaxa. E se a gente não tiver relaxado, eu não consigo dormir, eu não consigo ter criatividade, eu não consigo ser bom no relacionamento, eu não consigo ser eu. Eu só reajo. Eu não consigo ser proativo em nada, porque eu estou só sendo estimulado e reagindo, estimulado e reagindo. Acho que esse é o grande momento para a gente começar, né, a parar um pouco com tantos estímulos, com tantas certezas, e é o momento que eu particularmente acredito muito em apostar nas diferenças. Tem muita gente que aposta na criptomoeda, tem muita gente que aposta lá na Bolsa de Valores. Eu aposto na Bolsa de Humanos. Estou com você e compro esse investimento, porque eu acho que é isso que nós precisamos, né? Ainda mais nós que estamos ligados à educação. Anderson, eu ficaria aqui horas falando com você, juro. Qual recadinho final você deixa para quem está nos vendo, nos ouvindo, em relação a toda essa conversa? Eu não sou assim. Eu tenho isso. E o que a gente pode fazer juntos? Evidentemente que esperar uma frase curta, mas extremamente profunda como essa, de um jovem, acho pouco provável. Isso vai ser traduzido de N formas, seja pela timidez, pela agressividade ou qualquer, né? Então, a nossa competência precisa começar a aprender a lidar, aprender a enxergar o que está atrás daquela atitude, daquela frase ou qualquer coisa do gênero. E a partir daí a gente consegue construir algo muito mais sólido. Nos projetos que eu desenvolvo na área de prevenção de suicídio, muito passa por aí. Em primeiro lugar, acolher esse ambiente escolar, acolher esse pai e a mãe que estão perdidos e está tudo bem estar perdidos. Mas todos estamos. Agora, se a gente construir uma grande corrente para um objetivo que sempre tem, né, uma consistência ética e moral, que tenha adaptação, que tenha a escuta, que tenha menos certezas e mais diálogos, que tenha menos pontos finais e mais vírgulas. Esse acho que é o grande chamado para todos nós que já passamos talvez dos 20 anos de idade, para que a gente possa construir um ambiente escolar mais humano, mais próspero, mais inclusivo e mais diverso. É através das diferenças que nós vamos crescer. Essa é a verdade que eu tenho hoje para compartilhar com vocês, dentro das limitações que eu tenho hoje. Amanhã pode ser diferente. Pode ter um item a mais, um item a menos. Tá tudo bem. Hoje, de corpo e alma, o que eu realmente acredito é exatamente esse ponto. Então, eu quero mandar um grande abraço para vocês do universo da educação, que estão passando, né, por um momento talvez que nunca houve um momento tão desafiador para os professores, porque eles perderam o respeito, a hierarquia, perderam uma série tiveram um grande concorrente chamado Google e agora as IAs da vida. Então, meu máximo respeito, meu máximo, né, admiração pelo trabalho de vocês. E para os pais também, que encontram muita dificuldade nesse momento, acho que é o momento de caminharmos juntos para construirmos um hoje, um amanhã, e um futuro muito melhor para todos nós. Anderson, muito obrigada mesmo por tudo que você compartilhou com a gente hoje. De mãos dadas, a gente vai mais longe. Até mais fácil, porque um vai apoiando o outro, né? Obrigada mesmo. Obrigado. A escola é um espaço que necessita ser democrático e inclusivo, compreendendo que promover a equidade
significa olhar para os processos de aprendizagem de cada estudante. Por isso, precisa buscar recursos inovadores, criar situações de aprendizagem em que todos e todas possam participar, compreendendo que há muitas possibilidades de nos comunicarmos, fazendo da sala de aula um espaço de valorização e respeito. Criar um ambiente onde a aprendizagem é real e dar vez e voz a quem muitas vezes foi esquecido ou se achou incapaz, promovendo assim a formação integral desta pessoa e de todos que estão à sua volta. Devemos buscar construir cada vez mais um espaço escolar criativo, que investe em talentos e pessoas, tendo um olhar generoso a cada palavra, a cada produção de todos que estão presentes na sala, compreendendo que somos todos iguais e, ao mesmo tempo, completamente diferentes em nossas habilidades e dificuldades. Se gostou desse episódio, não esquece de mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcasts@rfmeditores.com.br e nos siga em nossas redes sociais, Revista Educação, e saiba mais sobre o que acontece no setor pelo nosso site www.revistaeducação.com.br. Um beijo e até o próximo episódio.